amantes da música brasileira. Eu sou Carla Cruz e a gente tá aqui, vocês já sabem pra quê, né? Pra mais uma entrevista maravilhosa nesse canal. Juscelino Filho, e aí, como é que está? Estou feliz porque hoje tem uma pessoa aqui que eu vi pessoalmente há, 15 anos, mais ou menos, e está aqui na minha frente mais uma vez. Está aqui para entrevista com a gente hoje, não é não? Quem que é o nosso convidado de hoje, Carla? Danilo Moraes! Maravilhoso! Maravilhoso! Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui, poder falar do meu trabalho. E obrigado demais, estou contente, estou feliz. Prazer é o nosso. Eba! Nossa, Danilo, vou contar a história pessoal. Estava eu no Jardim Miriam, onde eu morei por muitos anos. E lá tem o Jardim Miriam Arte Clube, o Jamac, e tem lá os cafés filosóficos. E teve um dia que era de música, e eu me animei, né? Eu já gostava de música muito na época. E quem estava lá era esse senhor, o nosso querido Danilo, mostrando a sua música já naquele período, hein? Olha só. Pois é, eu tava lançando um dia algum álbum de uns 12 anos atrás, né? Mais ou menos, imagino que era 2010, por aí. E foi muito bacana, porque eu também, enfim, apareceu, não lembro como é que foi que apareceu o contato de eu ir lá. E foi uma experiência muito bacana, assim. Você não é o primeiro a falar que tava lá, Que bom, assistiu, aí, tá vendo? que tem uma boa lembrança. E eu também trago uma lembrança bacana. Até gostaria de assistir, se tiver ainda esse material. Será que tem? Não sei, também Não nunca sei. revi. Eu lembro que a Você galera vê. foi muito bacana, fui muito bem recebido lá. Tá na parede da memória ainda. Pergunta pro pessoal lá. Quem sabe? Vou perguntar. Se tiver, vou Né? adorar ver. Se você tá sem tempo de parar para ler o livro, ou se você quiser ter uma nova experiência com a literatura, toca livros para você. É isso aí. E aí, Carlinha? E aí, E que a aí? gente quer falar, a gente normalmente começa pelo seu último lançamento. Sim. E a gente quer falar do seu álbum, mas primeiro eu vou te perguntar sobre o Nós Dois, o single que você lançou antes do álbum. Pois é, esse álbum, esse projeto, né, que ele chama Forró Canção, ele é meu primeiro álbum de intérprete, assim, basicamente de intérprete, que eu já lancei outros álbuns, sempre de composição, né, sempre autoral, com composições inéditas. E esse é o primeiro que tem interpretações de clássicos e coisas assim, né? Forrós antigos e tudo mais. Só que antes do lançamento do álbum todo, eu quis lançar esse single, Nós Dois Assim, que é a única música inédita desse disco. Então é a exceção do projeto, sabe assim? É uma música que eu compus esse ano ainda, para esse projeto. Ela já estava lá meio começada, mas eu falei, não, vou terminar e vai ter. Então tem um pouco de tudo nesse álbum, né? Tem Luiz Gonzaga, tem João do Vale, tem Jackson do Pandeiro e tem coisa minha também. Olha que ousadia. Olha só. Me coloquei como compositor no meio desses rapazes, assim, desses né? jovens talentosos. E essa daí, então, é a única inédita, porque tem duas minhas já antigas que eu regravei, né? E essa Nós Dois Assim é a única inédita. Então ela faz parte do álbum, mas ela foi lançada antes como um single. Maravilhoso. Tô contente aqui. E aí você escolheu essa justamente por ser a composição sua e ser inédita. Acho que essa aqui vai primeiro. Pois é, meio que pra fazer uma ponte, assim, né? Porque eu sempre lancei as coisas autorais e eu já vinha de um projeto de forrós, né? Que era só que daí com banda, com a minha banda de forró, Picadinho, que começou um pouco antes da pandemia. Eu ia lançar tudo assim, aí veio a pandemia, então eu tinha algumas coisas prontas e fui lançando aos poucos. Então foi um álbum que foi lançado picado, porque eu fui gravando como deu na pandemia, né? Então agora esse é um outro projeto que faz um pouco uma ligação entre as duas coisas. O meu projeto de forrozeiro, de cantar e tocar forró, que sempre existiu, e o projeto mais MPB, né? Que forró faz parte da MPB, forró é música brasileira, mas essa MPB mais geral, assim, né? Que tem de tudo um pouquinho, tem samba, tem forró também, mas tem até outras influências, né? Até rock, jazz e coisas assim. Então, esse trabalho ele faz um pouco uma ligação dessas duas coisas. Então por isso que eu quis começar lançando essa música autoral inédita, porque daí ela já traz pro forró e é um forró bossa nova. É uma coisa jamais vista. Você nunca viu nada igual, te garanto. Não que seja bom demais, é que é diferente. Não, eu fiz o melhor que eu pude, né? E tem a gravação, tem o Guegué Medeiros, que é um grande, é nosso professor. Tem que vir, nossa, o músico. Guegué tem Já que foi vir citado, aqui. né? Ele
é Pois é. mega citado. Pois é, Vai ele vir, tá em vai vir. todos os projetos de forró que estão sendo lançados agora. Eu acho que o forró é um estilo maravilhoso, né? Eu adoro, enfim, sempre gostei. E acho que ainda tem muita coisa que pode ser trabalhado, explorado ali, né? No melhor sentido. Que eu acho que mesmo o samba, por exemplo, já passou muito por isso. Teve a bossa nova, o samba canção. Então teve uma coisa, esse lugar, né, da festa, da música de festa. E ele poder também é uma música que tem qualidade para estar num teatro, para estar numa, sabe assim, na Sala São Paulo, numa sala de concerto, num lugar intimista, assim, também, uma música de câmara, sabe? Eu acho que o forró ainda sofre muito preconceito por ser uma música do povo, assim, né? De um povo mais pobre, ou do imigrante, do nordestino que veio para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então, eu acho que ainda tem esse olhar, sabe? Com forró, assim, que é uma coisa, uma música de baile, ou uma música. Não sei, sofre um preconceito ainda. Então, eu acho que. E é uma música muito rica. Tem muita coisa ali, a composição, né? Então eu quis fazer isso, assim, deixar nesse álbum que eu acabei de lançar, o Forró Canção, deixar o forró como se nu, assim, sabe? Deixar ele minimalista. Então, e nesse formato voz e violão, que também é um formato brasileiro muito tradicional, né? Porque a bossa nova já tem 50 e poucos anos, né? Então tem essa coisa, é o forró, é um ritmo de forró, só que tocado como na bossa nova, assim, minimalista e tentando chegar na essência mesmo da coisa, sabe? Caramba, e a escolha desse repertório pra mostrar o repertório desnudo? Pois é, foi desafiador, sim, porque tem muitas coisas, né? Imagina, desde o Gonzaga, nos anos 50, que gravou o Baião, Asa Branca, e de lá pra cá muita coisa aconteceu. O forró, ele foi se transformando, né? Em muitas coisas, assim. Ele nasceu, obviamente, no Nordeste, né? Com todos os grandes nomes são nordestinos. Mas muita coisa aconteceu aqui no Sudeste, né? Assim, quer dizer, então o Gonzaga, o Jackson do Pandeiro, os trios, eles lançaram os álbuns no Rio de Janeiro. Então já tinha a mão da gravadora também, é um fenômeno que também já teve esse lado comercial, né? Porque tocava muito na rádio e tudo mais. Então já tem uma mistura de muita coisa aí. E a gente, brasileiro, gosta de misturar, né? Gosta de misturar feijoada com sushi. É da nossa cultura. Então, naturalmente eu acho que, misturamos. Pois é. E o forró, ele tem tradicionalmente, né? Sanfona e zabumba e triângulo. Sim. E tem também, sempre teve violão também, né? Mas quando você vai na essência do forró, é a sanfona e a percussão. E aí como eu não sei tocar sanfona, né? Então, se eu soubesse, eu gravaria um disco voz e sanfona. Mas o meu instrumento é o violão, a guitarra. Então, eu passei pro que eu sei fazer, né? E acho que tem muito pano pra manga aí. E o Guegué Medeiros, que eu tava falando, justamente, ele lançou recentemente com o Salomão Soares, que é um grande pianista. Outro que tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Outro que tem que vir aqui. Então, esse projeto deles, por exemplo, né, que chama Baião de Dois, é muito interessante, porque é instrumental, piano e sanfona, piano e zabumba, só. Então é muito legal, porque é uma formação que, né, só piano e zabumba, eu nunca tinha visto. E tocando esses clássicos também de forró, só que com piano, então já levou pro jazz, levou pro lado instrumental. É uma proposta que a gente naturalmente vai fazendo em paralelo e junto também, porque a gente toca no Fuá do Guegué juntos também, que, né, é a banda capitaneada pelo Guegué. Então acho que existe esse movimento, sabe, assim, da gente, tem uma galera que tá querendo trazer o forró para vários outros lugares que ele pode ocupar, sabe? E que ocupa, mas acho que ainda timidamente algumas coisas, né? A gente pensa sempre no forró, pensa no baile, aí às vezes tem gente que é mais dura, não é tanto de dançar, né? Aí fica intimidado, fala, eu não vou no forró, porque não sei o quê, porque esse povo fica dançando. Que pouca por inveja, vergonha. né? Mas eu fui por muitos anos no forró. Olha, tá me acusando? Que isso? Não, Eu fui no forró. Danilo, eu fui na festa junina, lá em Cruz das Almas, eu arrebentei lá. Eu também, eu arrebentava, mas o pessoal não compreendia a minha dança. Aí, né, já é um outro caso. De uns anos pra cá, eu comecei a ir pra dançar também. E aí,
captei a mensagem, captei vossa mensagem. Captei vossa mensagem. E acho que... Mas você pode curtir a música, o forró, sem necessariamente ir pro baile, né? Sim. É uma música que ela é possível de você... Ela tem muita riqueza, muita coisa ali. As letras são muito bonitas, falam muito da história, né, assim, do povo brasileiro, né? Cara. Que é muito... Então, traduz muito a cultura brasileira. Então, eu acho que ela deve estar... Esse ritmo tem que estar presente em mais lugares. É bem como o Rafael Baby que teve aqui, né? Ele sim. falou sobre... Nossa, não é só... não é uma música de festa junina, né? É uma música brasileira, cara. Tem que tirar essa caixinha. Não, ele usou uma frase ótima, que foi: por que não toca na festa de formatura? Eu falei, putz, pode crer. Pois no casamento, nisso, né? Às vezes a gente vai no casamento e a gente já vê mais uma roda de samba, né? Acaba tendo, tá nesses lugares mais, entre aspas, chique, né? Assim, uma festa, enfim, um baile de formatura, uma festa de casamento, uma coisa assim, né? E acho que o forró pode ocupar esse lugar também, né? Acho que pode mesmo. Mesmo assim, às vezes eu faço show fora do Brasil, que eu fiz na Itália, na França, no sul da França, cidadezinhas pequenininhas. O pessoal, se fala de Brasil, né? O pessoal sabe do futebol, sabe do samba. Mas aí você começa a tocar forró, os caras ficam falando... Nossa! Em algumas cidades menores, assim, você vê na cara deles que eles nunca ouviram falar daquilo. E pessoal que tá super aberto pra cultura brasileira, que gosta da cultura brasileira, mas não conhece o forró, sabe? Então eu acho que é isso. Ainda tem muito que circular ainda de forró pelo mundo todo. Então também tem isso, eu acabo fazendo shows fora do Brasil e esse formato voz e violão, eu vou sozinho, né? Vou pra qualquer lugar. Então também é um jeito que eu acho que é legal de divulgar a cultura brasileira fora do Brasil, sem cair naquele estereótipo de carnaval também, sabe assim, que às vezes tem fora do Brasil, né? Eu já morei fora, sei como é que é. Então a gente pode mostrar uma coisa que pra eles ainda é novidade e pra gente é muito tradicional, né? Enfim, Rafael Baby é demais. Ele também faz parte do Fuá do Guegué. Sim, né, parceiro, a gente compôs coisa junto, canta junto lá no Fuá do Guegué. E é exatamente isso. Tem muita gente que lembra do forró só na festa junina, só em junho. É a época do forró. A época do forró é só junho. Ah, não, aí não dá, né? Agora sim, você é compositor. Sim. Por que um disco de releituras? Por que agora essa faceta intérprete? Deu uma vontade danada. Eu gosto. Porque assim, né? Eu sempre componho e eu faço. Meus discos, eles são independentes, né? Assim, produção independente, quase todos eles. Então a gente. É muito legal, né? Você poder produzir o seu álbum, o seu trabalho. Ao mesmo tempo, você tem que investir, é um investimento, né? Então, sempre gravar uma música, gravar um álbum e tal, é uma coisa que a gente faz um investimento para poder trabalhar depois, para poder circular e tudo mais. Então, como eu componho minhas músicas, se eu não gravar minhas músicas primeiro, né, as pessoas não gravam assim, né? Então, eu acabava sempre priorizando gravar as minhas músicas. Mas aí, realmente eu senti que... Bom, por também fazer esses bailes de forró de uns anos para cá, cada vez mais... E cantar outras músicas, eu fiquei com vontade, eu adoro cantar essas músicas, então fiquei com vontade de fazer essa coisa, voz e violão. O ano passado eu fiz uma turnê pela Itália e França e fazia essas músicas, sempre que eu fazia isso, eu via que o pessoal curtia muito, então eu achei que foi natural, assim, sabe? Eu tô tentando lembrar qual foi o momento em que eu tive um estalo. Foi natural, assim, porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de cantar, então agora é o momento, é o meu 9º álbum. Olha, então eu já tenho 8 entre solo e parcerias e coletivos e tal, tudo autoral. Então achei que tava na hora. Essa veia do compositor, você acha que para trazer, de repente, no momento que você vai fazer uma releitura, fazer uma coisa, não sei, um pouco mais intérprete, você acha que ajuda? Olha, ajuda sim, porque a gente sempre traz a nossa bagagem, a nossa história quando a gente faz, né, qualquer interpretação, qualquer coisa assim. E eu, como compositor, sempre também busquei fazer alguma coisa que tivesse a minha cara, né? Que parecesse é super desafiador, né? Porque tudo que já se fez na música brasileira, né? Assim, é uma música tão rica, né? Enfim, sou muito fã da música brasileira e é isso que eu quero fazer, sempre uma música com esse sotaque brasileiro.
Mas eu sempre me propus, enquanto compositor, tentar fazer alguma coisa um pouco diferente, assim, né? E eu acho que, como intérprete, essa busca naturalmente ela veio também, sempre veio, né? De tentar fazer alguma coisa diferente, não ser uma coisa que... troca o Danilo, tira o Danilo, põe outro carinha, faz lá igual, sabe? Assim, né? Tentar achar uma onda que a gente faz diferente, assim. Então, eu já tenho mais de 20 anos de carreira, então a gente vai... Quando a gente faz um negócio... A gente não sabe exatamente o que as pessoas vão achar daquilo, né? Não sabe exatamente, não sabe. A gente tem um palpite, né? Assim, eu gosto, tá legal pra mim, já é alguma coisa, né? A gente faz primeiro... Com certeza, o primeiro público é a gente mesmo, né? Pessoas parecidas comigo provavelmente gostariam disso. Se eu não fosse eu estivesse ouvindo isso aqui, eu ia gostar? É um critério que eu tenho, assim, sempre que eu tô ouvindo uma coisa que eu gravei. Vamos supor que eu não fosse eu. É difícil, né? Você ter esse olhar de fora, assim. Mas, enfim, então eu tento sempre fazer uma coisa diferente mesmo porque esse negócio, quando você vai tocar num bar, quando você vai tocar num lugar assim, você tem que fazer aquilo agradar rapidamente as pessoas que estão assistindo você, né? Então, se você faz um negócio muito ousado, muito diferente... Às vezes pode ser que não caiba ali para aquele lugar, né? Porque você tá fazendo um som ambiente para as pessoas tomarem uma cerveja, tomar um negócio, comer um troço e tudo mais. Se a pessoa vai atrás para ouvir meu álbum, minhas coisas, ela já tá com uma disponibilidade, né? Então é mais desafiador, quer dizer, como é que você vai ter essa primeira disponibilidade das pessoas. Mas eu acho que daí essas pessoas também já estão querendo algo mais, né? Do que uma música ambiente ali só, né? Então eu acho que é isso, assim, ao mesmo tempo, talvez para mim fosse mais fácil se eu tivesse esse talento de fazer um cover, assim, né, no melhor sentido de fazer uma coisa, com o objetivo de fazer, vou fazer tão bem quanto aquele cara fez, né. Eu não tenho esse talento, então talvez eu vejo que o meu talento é para misturar umas outras coisas, tentar fazer, né. Então é um desafio, assim, é mais desafiador por um lado, né? Por outro lado, sei lá, também eu tenho... Pode ser que eu consiga, né? Fazer um troço diferente e que vocês gostem. Tomara que vocês gostem. Torço mesmo bastante. Vão gostar, com certeza. Muito bom. Olha aí. Não só o pessoal vai gostar, como vai ficar louco pra ir no show, que eu já quero ir no show. Quero ver isso ao vivo. Pois é, já vai ter coisas aí. A gente fez um lançamento agora no Bona, um primeiro lançamento, mas lançamento é uma fase da vida, né? Não é, hoje em dia não é mais assim, o lançamento. São 6 meses, 1 ano lançando, né? Então temos aí bastante coisa. Só me acompanhar, me seguir nas redes sociais. Fique atento aí, galera. Vou sempre divulgando aí. E esse álbum tá em todas as plataformas digitais, tá também no meu canal do YouTube. A gente fez esse disco, ele foi gravado num dia só. E tipo aqueles esquema de disco de jazz, eu gostava quando eu via assim. O disco foi gravado no dia 18 de maio de 1947. Eu falei, caramba, os caras gravam num dia... Mas aí que eu entendi, grava num dia só, é o dia que você põe o microfone na frente e aperta o botãozinho do REC. Isso. Porque eu fiquei 6 meses estudando esse repertório, né? Pra achar todo o negócio. E aí daí canta um pouquinho, trabalha outra música, daí ouve a gravação do celular e tudo mais. Então é isso, a gente grava num dia, porque é isso, é produção econômica também, produção independente, econômica. Então a gente tem que fazer o que tá no nosso alcance, né? E aí estudar, tocar em casa eu consigo e é de graça. Quer dizer, é só meu tempo que eu gasto, mas eu gasto meu tempo, eu não pago pro meu tempo. E aí, pra poder chegar e gravar num dia. Mas a gente gravou num dia, eu e o Guegué, né? Metade do disco o Guegué toca percussão. E ele toca uma percussão minimalista, que é uma vassourinha, dessa vassourinha de bateria, né? Baqueta de jazz. Isso. Falando em só jazz, que numa né? panela. Ele pegou uma panela e toca a vassourinha na panela. Olha só que e beleza. Super bacana, é. E então metade do disco é com o Guegué e outra metade eu sozinho mesmo, voz e violão. E a gente gravou num dia, e a gente gravou o áudio, né, a música, mas gravou também o vídeo. Então tem um cenário bacana, e a gente tem um vídeo para cada música do take mesmo da gente tocando ali. Então ficou bacana, porque dá para assistir, tá tudo no meu canal do YouTube, tá lá disponível. Quem quiser assistir também, enfim, acho que
A gente pode até passar aqui um Sim. trechinho de alguma coisa, se vocês gostarem da ideia. Essa onda aqui, o Vicente Barreto sempre fala, que é uma coisa da sanfona, né? Do resfolengo da sanfona, que a gente chama, que é aquela coisa, aquele jogo de fole que eles fazem, né? Que é uma mistura do fole abrindo e fechando, com as teclas, com ele batendo na tecla Sim. aqui e aqui nos baixos, né? Então você tem muito recurso na sanfona. De você fazer esse essa coisa percussiva, né? E o violão também. Então é uma forma do violão imitar a sanfona, sabe? Que a gente pode fazer com esse negocinho. Caramba. Que pode ter na viola caipira também, enfim. Então a gente faz um o triângulo, né? A mistura do triângulo com tudo. Vou treinar em casa. Isso. A dica é que o 1 da levada é pra cima. Então parece que é uma levada de cabeça pra baixo. Parece que parece fazendo uma revolução, mas na verdade é só fazer ao contrário do que contrário. Vamos falar da Obra Filha? Vamos. Vamos sim. Vamos sim. Conte-nos sobre esse trabalho agora. É 2018? Então, pois é, eu lancei em 2018, Obra Filha, né? Esse meu álbum. Opa, bati aqui. Esse meu álbum, Obra Filha, ele. Na verdade, esse forró canção, ele dialoga muito com Obra Filha, né? Eu sempre gostei desse formato voz e violão. Então, o disco Obra Filha é voz e violão totalmente, né? Não tem nem a percussão, nem minimalista, nada. E são músicas minhas, autorais, muitas parcerias com o Paulo César de Carvalho, que é meu grande parceiro, querido. E esse foi gravado no estúdio também em um dia, só que com público. Então é um outro estúdio que ele tinha, assim, como esse aqui que vocês não estão vendo, mas que tem um aquário, aqui tem um aquário que a gente chama, né, uma janelona de vidro grande. Nesse estúdio Family Mob, aqui na Lapa, aqui em São Paulo, tinha uma janelona bem grande e a sala. Então eu ficava do lado de dentro, sem me ouvindo, só o acústico assim, e aí eu chamei meus amigos tudo pra ir. E aí eles foram e ficaram do lado de lá, do outro lado. Então tinha um pessoal assim, tinha, sei lá, umas 80, 90 pessoas assistindo. Caramba. E eles têm um bar do lado de lá, então o pessoal tomando cerveja, conversando, podia conversar, né, assim. O pessoal assistiu, se comportou direitinho, mas se conversasse, se abrisse uma cerveja também não ia vazar na gravação. Mas a gente pôs um microfone para pegar os aplausos e para pegar alguma reação. Tem um coro também que o pessoal canta junto. Então foi um disco muito legal, assim. Eu lembro de... foi uma realização bacana. São 16 músicas, todas autorais. A maioria parceria com o Carvalho, Paulo César de Carvalho. Mas tem parceria com a Cel, com o Chico César, com o Zé Cabaleiro, que são parceiros recorrentes, assim, Sim. né? Que eu admiro pra caramba, assim. E por falar em Chico César, o Chico é um cara que é uma referência muito forte, assim, pra mim, né? Quando eu era adolescente, a MPB, assim, nos anos 90, essa MPB, eu não sei se era o mundo que eu vivia, mas eu sentia que estava numa certa baixa, assim, de uma coisa, né? Você tinha muito, tava vindo dos anos 80 do rock brasileiro, então Sim. tinha a Marisa Monte, mas a gente não... Quando o Chico César apareceu, pelo menos pra mim, assim, foi uma coisa, falei, nossa, que legal esse cara, com aquele disco aos vivos dele, que é genial. Muito bom. Genial, muito bom. né? É um disco que eu acho, enfim, maravilhoso. E pra mim foi realmente muito importante. Então esse Obra Filha, mesmo esse Forró Canção agora que eu acabei de lançar, eles são muito inspirados nesse álbum do Chico César, Aos Vivos. Aos vivos. E em outros álbuns também, voz e violão, que eu acho geniais. Enfim, né? Guardadas as infinitas proporções, espero que vocês não pensem que eu tô me comparando com esses caras, mas enfim, fui muito influenciado. O João Bosco tem um disco dele que chama Centésima Apresentação, que na minha opinião é o melhor disco dele. E que é voz e violão. Eu acho que o artista, quando ele tem uma onda de violão e voz, às vezes ele sozinho tem mais força do que com banda. A banda, lógico, ela traz uma massa, ela traz um volume, né? Mas acaba sendo como que o livro e o filme, sabe? O cara, a versão voz e violão é o livro. Então você consegue, você ouve aquilo voz e violão, você imagina, nossa, uma orquestra aí, nossa, um reggae, nossa, a banda lá, né? Ou nossa, isso aqui é um rock and roll, isso aqui dava um solo de guitarra. Sei lá, você consegue imaginar na sua cabeça o que poderia ter ali.
Então você, né, a fotografia preto e branco, enfim, essa Nossa. coisa de que permite a sua imaginação ir embora ali, né? E aí com a banda é meio que você já tem um arranjo, você já tem uma ideia ali, é como um filme, né? Sempre quando a gente vê um filme de um livro que a gente leu, é mais comum a gente falar, putz, mas eu imaginava aquela casa de outro jeito. A gente fica exatamente. meio Verdade. decepcionado porque a gente imaginou de outro jeito. Então eu acho que tem essa coisa, muitos discos, Gilberto Gil, Djavan, que são os caras que são minhas referências de voz e violão, assim, né? Muitas coisas eles sozinhos, assim, tem uma força que às vezes com a banda isso acaba sendo diluído. Com a banda tem outra força, né? Claro, tem outras vantagens, entre mil aspas aí. Mas eu acho que o voz e violão, o artista se revela mais, né? Então, o Obra Filha, eu acho que é, assim, dos discos meus que mais eu me identifico. E eu acho que vai ficar, talvez... fique datado, assim. Eu gosto de todos, mas tem alguns que eu acho que ficam mais, assim, né? Então eu acho que o Obra Filha é um que eu tenho muito orgulho, assim, muito... E o anterior a esse foi Miolo Mole. Miolo Mole. Foi Miolo Mole, exatamente, que é uma parceria minha com o meu pai, Vandy Doratiotto, e o Suami Júnior, que é um grande violonista, né? Então, assim, esse é um disco muito familiar, muito família, assim, pra mim, porque além de ter meu pai, né? Que é compositor, cantor do grupo Premeditando o Break, ator Maravilhoso também, grupo. apresentador do Bem Brasil, né? Da TV Cultura há muitos anos. Então tem já esse lado familiar, né? Inegável já, enfim, esse laço familiar. E o Suami Júnior é um grande amigo nosso da família, mas ele foi meu professor de violão, meu primeiro professor de violão, quando eu era criança. Então, assim, a gente fez junto esse trabalho e foi muito bacana, porque tem só composições autorais nossas e só nós três tocando. E então aí eu gravei percussão, me meti a gente na gravação, né, com o tardo Photoshop do áudio, a gente faz até eu virar percussionista. Então tem quase, acho que todas as letras do álbum são do meu pai, do Vandy, e a gente fez parcerias com ele, eu e o Suami, então tem tudo, várias combinações de parcerias ali entre nós três. E foi muito legal, foi um disco gravado em casa, numa casa que eu morava, que tinha um estúdio e tal, então foi tudo gravado lá, bem família e caseiro nesse sentido, assim, né? Então é um disco que também eu fico muito feliz, tenho muito orgulho, assim, e Miolo Mole, procurem Mole. lá quando, né, vocês tiverem tempo, porque é bem bacana, é engraçado, enfim, todas as coisas do meu pai, sempre engraçado. E tem muitos haikais Bem dele. divertido, né? Ele tem um livro de haikais, né, meu pai? Então a gente musicou alguns haikais, então tem umas músicas mais curtas. Tem um tipo de composição que é meio específico desse álbum aí, que não é costume de nenhum de nós três fazer, sabe? Que maravilhoso. E eu sou fã de carteirinha do Premier, assim. Igual eu também. Né? E... A maior referência musical é o Premier, né? O grupo do meu pai, que eu cresci vendo, né? Assim, quer dizer, virei músico muito por conta deles, assim. Você né? ia muito show do... Ia muito também, porque às vezes, sabe, minha mãe não queria ficar sozinha comigo em casa, queria ir também, daí eu ia desde criança, né? Desde bebê mesmo. Aproveitava. Assim. Então eu fui muito nossa, foi uma educação musical muito forte pra mim, assim, o Premier ensaiando em casa, ou eu indo nos ensaios, ou eu indo nos shows, né? Essa coisa do convívio com os instrumentos e do respeito também, né? Pelos instrumentos, que é dessa coisa de você ver o músico, ele tá sempre brincando, né? Tá sempre se divertindo e tá sempre trabalhando ao mesmo tempo, né? Então é muito doido a vida do músico, porque a gente tá o tempo inteiro, a gente pode aproveitar e tá estudando um negócio na cabeça, né? Você nunca desliga totalmente do trabalho. E ao mesmo tempo, você tá sempre se divertindo, tá sempre brincando, né? Se divertindo, eu não sei se a gente tá sempre se divertindo, porque a gente também, os boletos chegam igual pra nós, né? E às vezes a gente tem que pagar os boletos, e aí vira trabalho no mau sentido. Mas a gente tá sempre brincando, né? A brincadeira é essa coisa de você experimentar um negócio, experimenta outra, troca, põe outro negócio, né? Então a música, a gente tá sempre fazendo isso. E isso com o Premier, mais ainda, porque o Premier é uma música muito sofisticada musicalmente, tem influência de tudo quanto é coisa, mas também tem a coisa do humor, né? Muito presente. Então, de não se levar tão a sério, sempre fazer piada e não se levar tão a sério e, ao mesmo tempo, levar a brincadeira a sério, sabe? Levar a piada a sério. Quer dizer, no poder que tem
o humor, né? A descontração e a coisa de você poder... enfim, o poder que tem isso, né? O bom humor e a leveza com que você pode levar os assuntos, as coisas da vida, enfim. Olha, né? dá pra dizer com As- certeza, assim, que o Premeditando Break, assim como muito dessa período aí, o Rumo, me formaram, assim, como que legal. pra escrever letras, assim. O seu pai é mestre. Pois é, né? Que legal, que bom, fico feliz de saber. Porque é isso, com o humor a gente pode fazer muita crítica, né? Sim. Pode fazer muita coisa diferente, né? Com os costumes e mesmo... E você pode fazer uma crítica de um jeito leve, né? Porque sempre o que a gente fala, a gente se envolve, né? Então, se a gente tá falando, gritando e a gente tá com essa energia dentro da gente. Se a gente tá falando, tá fazendo uma piada, dando risada, a gente também tá com essa energia do bom humor, da leveza, e você pode fazer uma crítica, você pode falar você não precisa só agradar os outros fazendo humor, e ao mesmo tempo também sem cair na coisa do bullying, sem cair na história né, de tirar uma onda, de diminuir o outro, enfim. O humor, você tem todas as possibilidades, né? Você pode fazer de um jeito de bom gosto, de mau gosto, enfim, né? Eu acho que a crítica dentro desse espectro, assim, do humor, às vezes capta muito mais, né? Pois é, porque é uma piada que daí você fica ali, você fica pensando naquilo, né? Você fica refletindo sobre, então é um negócio que tem muito poder, eu acho que tem muito poder mesmo, assim, né? E mais do que, às vezes, um dedo na cara, fala, você tem que fazer assim, né? A gente sabe o quanto... Alguém falando pra você tem que fazer desse jeito, tem um peso. Agora, alguém fazendo daquele jeito na sua frente, tem peso 10 vezes maior, né? É verdade. Um pai, uma mãe, né, falando pra gente o que tem que fazer, ou mostrando pra gente como é que se faz, a gente aprende com as pessoas fazendo, né? E Com não certeza. falando o que a gente tem que fazer. Então... E Danilo, o que é o Danilo Moraes e os Criados Mudos? Você vê? Esse nome ficou datado. Olha só! Esse nome, por exemplo, ficou datado, né? Porque essa história do criado mudo, bom, enfim, agora realmente a gente não tem mais chamado tanto, né, a mesinha de cabeceira de criado Sim, mudo, né? Porque é uma imagem realmente surreal, né? De você imaginar a nobreza aqui deitada na cama e uma pessoa do lado, né, com um copinho de água, assim, caso você queira, eu estou aqui com um copinho de água. Mas enfim, é como a gente no Brasil chamou muito tempo, né, essa mesinha de cabeceira, e ainda chama, né? De criado mudo. E aí partiu essa minha música com o Giba Nascimento, que é meu parceiro querido, grande, super talentoso e tal. O Giba se inspirou num conto, numa crônica do Mário Prata. Olha só! Que chama Criado Mudo, essa crônica, né? E ela fala que o criado mudo, enfim, é uma paródia do nome, mas não da coisa do criado, da Sim, coisa claro. do que remete à escravidão, né? Mas do fato do mudo. Porque se você pega na gavetinha da sua mesinha de cabeceira, ela diz muito sobre você, o que você guarda ali, né? E você esquece, porque aquela gavetinha que tá lá, que você abre meio raramente. Então tem um monte de tralha lá que você guarda, né? E essa crônica do Mário Prata... Deixa eu ajeitar aqui. Essa crônica do Mário Prata fala no jeito engraçado do cara que tá se mudando pra dentro do mesmo prédio, assim, no mesmo apartamento. Então ele vai levando as coisas no elevador. E aí já acabou de mudar tudo, ele tá com a mesinha de cabeceira, o tal do criado mudo na mão. E aí chega o vizinho, o novo vizinho, ele vai cumprimentar, aí perde o equilíbrio aqui o negócio, a gaveta abre, cai, espatifa na frente do novo vizinho dele, quica e abre, e as fotos, tudo os negócios, as coisinhas velhas que ele tinha, sei lá, foto minha cabeludo, aí não sei o que, a ficha telefônica antiga da Telesp, enfim, aí, né, que o criado mudo de mudo não tem nada. Então o criado mudo virou, a casa caiu, e a gente fez essa música aqui. Mal conheço o cara, já viu todas as minhas intimidades. Então essa que é a viagem. E daí a gente fez essa música, de dar uma risada com a ideia, né? E daí até falou, vamos batizar a música dos Criados Mudos. Batizar a banda. A banda, né? Hoje acho que é um pouco, passou um pouquinho, né? Mas enfim, a gente é um retrato, né? Um álbum CD, na época CD, porque fiz CD disso aí, foi em 2010.
é um retrato da gente, né? É como uma foto, assim. A gente olha depois de 10, 15 anos e fala, nossa, até que era legal esse meu casaco aí. Fala, nossa, como é que eu consegui usar essas ombreiras, sei lá, né? Você vê uma foto nos anos 80 com blazer de ombreira. Fala, nossa, como é que eu usava isso? Olha esse cabelo, como é que eu tinha esse cabelo? Ou, isso aqui é legal, essa calça é bacana, ou esse jeito aqui. Então tem coisas que a gente ainda continua gostando, tem coisas que a gente fala, isso aqui eu faria diferente. Então, por exemplo, esse nome, Os Criados Mudos, ficou datado. Mas a crônica é bacana, eu recomendo. E essas Mário músicas, Prata. Mário Prata. E Mário Prata. E tem músicas bem bacanas nesse disco também, que eu gosto bastante. Parceria. Bom, a Cel canta, faz um backing vocal lá, acho super chique. Também tem parceria com o Chico César, parceria com o Zé Cabaleiro, parceria com o Rodrigo Campos, que é um cara que eu admiro muito. Olha só. Então tem bastante coisa aí também. E o anterior a esse foi A Torcida Grita. Foi, A Torcida Grita. Que é o seu segundo. Ele é segundo, terceiro, quarto até se for ver, porque ele é parceria minha com o Ricardo Teté. A gente concebeu esse disco, compôs essas músicas lá na França, que eu morava lá em Paris, né? E esse disco, A Torcida Grita, ele foi o resultado do Festival da TV Cultura, que a gente ganhou em 2005. E aí a torcida gritou mesmo nesse festival, fomos vaiados e tudo. Porque a nossa música era esquisita e tal. Então a gente tomou uma vaiona. Então foi muito bacana, assim. Quer dizer, a vaia não foi bacana, mas assim, foi uma experiência. Foi uma experiência interessante pra caramba. E aí a gente fez essa música. E já tinha um verso de uma música dessa Tereza e a Torcida, que já falava A Torcida Grita. Aí a gente compôs uma outra música chamada Viva a Vaia, em homenagem à vaia que a gente tomou. Muito bom. E foi muito bacana o processo de gravação desse disco, porque como a gente também ganhou esse festival da TV Cultura em 2005, a premiação era a gravação de um álbum, né? De um CD na época também. Então a gente pôde chamar quarteto de cordas, sopros, um monte de gente, sabe? A gente chamou quem a gente quis chamar, assim, e ficou muito bacana. Acho que foi um dos álbuns que eu fiz, posso dizer, o único álbum com uma produção maior, assim, né? O único álbum que não é uma produção independente total, quer dizer, que a gente teve um apoio, teve esse apoio da TV Cultura, né? Por conta desse festival aí. Então foi muito legal. A gente tinha feito antes, na França, um álbum chamado 51. Não sei se você pretendia falar logo dele, mas que tem várias músicas que são em comum desses dois álbuns. Então, o 51 pode-se dizer que é o primo pobre do Torcida Grita. Porque o 51 a gente gravou no estúdio. A gente gravou aqui no Brasil, mas a gente morava na França. E gravou numa noite com o percussionista, o Douglas Alonso, eu e o Teté. E a gente fez esse álbum assim para registrar nossas músicas que a gente estava fazendo. E daí nessas a gente escreveu uma das músicas no Festival da Cultura e a gente ganhou o festival. Então a gente fez o álbum A Torcida Grita depois de smoking, de terno, de roupa chique, né? Muitas músicas elas são repetidas, quer dizer, tem nos dois álbuns, né? E tem coisas que estão bem diferentes de um pro outro. Tem música que só tem um, tem música que só tem outro. Mas é interessante de ver a releitura, assim, as duas possibilidades, né? Dessas faixas, assim. Então, é dessa minha fase na França. A maior parte dessas músicas a maior parte foi composta lá na França, em Paris. Aí vocês ficaram mais contentes com O Torcida Grita, Mas então, ao mesmo tempo é muito doido, porque aí que foi que eu vi, que eu já desconfiava disso, mas que tem coisa que às vezes o mais simprão, às vezes funciona mais. Tem música que ela se revela melhor, mais simples, né? Com menos instrumentação. E tem música que daí, claro, né? Você coloca um arranjo, você coloca ia falar aquilo, né? Não, Sujeito a Guincho, que é um grupo de sopro maravilhoso, que o Luca Raeli fez 2 arranjos pra gravar com a gente lá. Então, daí você coloca numa música os caras, fica super bonito, né? Então, acho que é isso. O desafio quando você coloca mais gente, sempre pra tocar com você, é que você mantenha a sua essência, né?
Mantém a essência. É meio que isso, é meio que nem o pobre que fica rico, de repente. Às vezes o cara, ele perde a essência dele ou não perde a essência dele, né? Então eu acho que manter a essência da música, manter a canção, né? A canção, ela não é uma música, ela não é um poema. Ela é uma terceira coisa. Ela é uma música com letra, ou ela é um poema musicado que gera um terceiro elemento. Então, quando você consegue passar essa mensagem, quando essa força da canção tá presente, aí tanto faz se tá de smoking ou se tá de havaiana, sabe? O importante é a mensagem que ela quer dar, se ela... Porque às vezes você coloca muita coisa, fica aquele bolo de noiva que você não sabe se o bolo é de chocolate ou de baunilha, né? Agora, todas as suas produções foram independentes, né? Você tá falando que essa foi a mais... Essa foi a menos independente. Foi a menos independente. Isso. E pra fazer o primeirão, vou estrear em disco. E aí? Pois é, foram 2 álbuns simultâneos. É aquela história que eu tava falando pra vocês da minha carreira. Por um bom tempo, eu levei a carreira de forró paralela à carreira de MPB. Olha só. Né? Porque eu tinha uma banda de forró e a gente compôs as músicas. Então, o Banguela Banguela. Que daí teve esse disco Na Pista, do Banguela Banguela. Que a gente começou a gravar. E teve o meu primeiro álbum solo, chamado Danilo Moraes. Como eu me chamo Danilo Moraes, olha que coincidência. Aconteceu esse negócio. Você se chama e o álbum também se chama. Também se chama. Não é possível. Loucura, não, loucura. Aí a gente começou a gravar o álbum da banda de forró. Só que uma banda a gente tinha 6 pessoas, né? Então todo mundo dava palpite, todo mundo fazia. Então tem o processo, tem o tempo da banda, né? E eu falei, poxa, e eu tava querendo morar na França, eu tava com as coisas, com um monte de música, né? Que eu ia compondo desde a adolescência e tal. Eu falei, eu vou gravar um disco meu também. Então eu fui gravando simultâneo os 2 álbuns. A banda, o Banguela Banguela, e o meu Danilo Moraes solo, né? Mas que tem outros músicos que participaram, tem várias outras formações ali também. Então, acabou que o meu solo, Danilo Moraes, saiu primeiro, ficou pronto antes, por causa dessa questão que era só eu para decidir as coisas, né? E o Banguela Banguela foi no ritmo da banda, foi lançado depois. Mas começou a ser gravado primeiro, o disco da banda de forró. Então esses 2 discos, eles são meio que esses 2 lados da mesma moeda aí, que sou eu, e enfim, mas o disco do Banguela Banguela é da banda, né? Então tem várias outras coisas, parcerias com o Ricardo Teté, que é justamente esse que fez depois o festival comigo da TV Cultura. A gente começou fazendo o Banguela Banguela, que era essa banda aqui no Brasil. E daí compusemos todas as músicas pro Banguela Banguela. E aí, mas o Teté tava indo pra França. A ideia de ir pra França era dele. E ele foi antes, porque ele tava querendo muito ir, enfim, sentiu que precisava ir. E ele foi, daí nós 2 cantávamos, né, na banda de forró. Mas aí ele foi, fiquei só eu cantando. Só que as músicas eram nossas, eu segui com o repertório. E ele foi pra França e fez o trabalho dele lá também. Depois a banda de forró começou a dar uma caída, porque a gente tem esse negócio do forró. Tô falando um monte de coisa ao mesmo tempo, abrindo um monte de janela aqui, mas eu espero ligar tudo. Pode abrir, vai. O forró teve esse movimento de forró universitário, né? Que ele foi encabeçado pelo, assim, as bandas mais famosas, né? O Fala Mansa, acho que é a banda mais famosa. Mas o Rastapé também é uma banda muito famosa. Sim. E o Rastapé gravou uma música nossa, minha e do Teté, e do Rodrigo Castilho, que é o Beijo Roubado. Mega famosa, inclusive. Pois é. E o Beijo Roubado ficou famosão com o Rastapé, ficou, sei lá, mais de 6 meses entre as 10 músicas mais tocadas do Brasil todo. Foi um mega sucesso. Daí a gente virou uma banda de forró, porque a gente tinha uma banda de MPB que tinha um forró, um shot, que era o Beijo Roubado. E essa foi a única música da banda que estourou, mas não com a gente, estourou com o Rastapé. E aí o KVA, que era uma casa de show enorme aqui de São Paulo, era a maior casa de show na época, 2001. 2000 estourou o Beijo Roubado. 2001, o KVA chegou pra gente e falou, pô, vocês tem aquela música lá, né? Banguela Banguela, vocês não querem vir tocar aqui toda semana? A gente, nossa, mas a gente não tem banda de forró, nossa banda não é de forró, a gente, na verdade, nem sabe muito tocar forró. Não, mas ó, a música de vocês está estourada, se vocês tiverem uma banda de forró, vocês tocam toda semana aqui, que tal? A gente falou, puxa, nossa, como a gente sabe tocar forró. Impressionante, eu nasci pra isso. Não, eu sempre gostei, né, muito de forró, de Jackson do Pandeiro e tal, mas é uma coisa específica, né? Sim.
Aí a gente começou a estudar, tirar as músicas, era bem jovem, então quando a gente é bem jovem, essa coisa vai mais rápido, né, do que hoje, assim, quarentão, começar a querer fazer um negócio. E a gente compôs um monte de música, eu e o Teté, né, então daí compusemos um monte de música, tiramos o repertório inteiro de forró e tudo mais. Tá aí a banda de forró, daí o Teté foi pra França. Eu lancei o meu álbum, o Banguela Banguela lançou o álbum dele já sem o Teté, que era o fundador da banda, mas ele saiu antes de lançar o álbum. Então são esses dois os primeiros álbuns que eu considero, né? Cronologicamente ficou pronto primeiro o Danilo Moraes. Mas ali, assim, a concepção, acho que o Banguela veio até primeiro. Banguela é o primeirão mesmo. É o primeirão, é. Caramba. Agora, você ainda toca o Beijo Roubado? Toco. Inclusive o Beijo Roubado, ele tá nesse álbum Forró Canção. Porque o Forró Canção eu tentei, nesse álbum que eu acabo de lançar, né? Eu tentei ali juntar no Forró Canção várias gerações do forró, várias fases do forró, né? Então eu acho que o forró universitário foi um momento, 2000, 2001 Sim. até 2003, por aí, em que o forró voltou a estar, assim como poucos momentos teve, Em evidência, realmente né? com um apelo popular, assim, tocando muito na rádio. Então, sabe, assim, aqui em São Paulo mesmo, a gente fez umas contas, era assim, todo sábado devia ter por volta de umas 20 mil pessoas dançando forró em casas de... Porque eram várias casas de forró. A gente tocava no KVA, no sábado tinha 3 mil pessoas lá. E a gente tocava todo sábado. Mas tinha o Remeleixo, tinha o Projeto Equilíbrio, tinha o Remeleixo Lapa, tinha não sei o que, tinha várias casas, tinha as casas menores, o Galpão 16. Um monte de casa de forró, todas lotadas de gente dançando forró. Então daí quando chegou o Fala Mansa, quer dizer, quando o Fala Mansa bombou na rádio, essa cena do forró, da noite do forró aqui já estava estourada, né? Ô, louco. Então é um momento muito importante do forró, porque também, além de vir as bandas novas, né, que na época era galera super jovem, o Fala Mansa, o Rastapé, o Bicho de Pé, quem mais? Um monte de banda que chegou nesse momento aí, trouxe também o Dominguinhos de volta. O Dominguinhos nunca deixou de fazer show, mas ele voltou a fazer muito mais show. É verdade. Sabe, os trios, Trio Sabiá, Três do Nordeste, Trio Nordestino, todos os caras começaram a fazer um monte de show. Então trouxe a velha guarda junto, né? A jovem guarda do forró. Sim. Trouxe as outras gerações também. Que legal, né? Então foi muito importante. Então nesse meu álbum, Forró Canção, tem o Beijo Roubado, que é para fazer também essa ligação do forró universitário, que eu tenho muito orgulho de ter contribuído também com essa minha música, né? Não... Bom, Banguela Banguela também, tem várias outras músicas também, mas a gente ficou um pouco mais lá do B, dentro desse forró universitário bombado, né? Mas tem uma música nossa lá que essa foi longe mesmo, junto com o Rastapé. Danilo Moraes. Sou eu. O que você acha da música brasileira hoje? Cara, eu acho que é muito rica, muito variada, sabe? Ela tá mais espalhada, para não dizer horizontalizada, no sentido de que tem muitos nichos, né? Por causa dessa coisa que a gente mesmo pode produzir as nossas músicas. Então tem vários nichos, várias coisas que às vezes que se comunicam menos, eu acho, do que antigamente, né? Então, eu acho que tem muita coisa muito rica sendo produzida e é praticamente impossível estar a par de tudo que está sendo feito em todos os estilos e todas as coisas, né? Tem coisas revolucionárias, talvez assim, dentro do que eu faço, se a gente se comparar com certas pessoas que fizeram a revolução total na música popular brasileira, né? No caso ali, do que nós estamos falando aqui, de forró. Se você for ver o passo que um cara como o Luiz Gonzaga deu, né? Aí a gente chora, né? Assim. Porque você fala, puxa, né? Pessoas como... né? Movimentos como da Bossa Nova, como da Tropicália, da MPB, assim, um Chico Buarque, um cara assim. Eu não saberia dizer, será que não tem um cara tão talentoso como o Chico Buarque? Eu acho que tem. É só que, na verdade,
a gente não pode comparar, né? Porque tem todo um contexto histórico, tem toda uma coisa assim. Eu sinto que talvez tenha menos diferença da música que a gente faz, da MPB, da música brasileira, cantada em português, né? Com ritmo brasileiro, que a gente faz hoje. Talvez tenha menos diferença da música de 30 anos atrás do que uma música que se foi feita nos anos 60, 30 anos antes, né? Você imagina o Roberto Carlos fazendo a Jovem Guarda em 1965 e você comparar com a música de 1935. É totalmente diferente, né? Acho que ali foi virada uma página, né? Uma música que o Gonzagão chegou fazendo no Baião no final dos 48, 49. O Asa Branca foi lançada em 1949. Você pega a música de 1919. Então teve muita diferença ali, muita mudança. Você pega uma música hoje, né, 2024, uma de 1994, tem bastante diferença. Mas tem muita semelhança também, né? Então eu acho que isso que as pessoas que falam, não se faz mais música como antigamente, realmente eu não acredito nisso. Eu acho que é nisso que essas pessoas se baseiam, sabe? Comparando a música de hoje para 30 anos atrás e a música que foi feita antigamente, entre aspas, 30 anos antes. Né? Eu acho que esse passo foi muito louco, assim, né? Culturalmente, os anos 60, os anos 50, 60, 70, né? O que foi feito ali, assim, é muito difícil você fazer uma música popular depois disso. Depois do que foi feito nos anos 60, 70, principalmente, né? Essa coisa das misturas, do ritmo regional brasileiro com a coisa do mundo todo, dos Estados Unidos, da Europa e né, world music, que é um termo esquisito, mas enfim, das influências de outros lugares do mundo que não Europa e Estados Unidos. Então ali foi, acho que foi realmente uma coisa muito impressionante. Mas eu acho que hoje tem muita gente fazendo coisa muito boa. Eu vejo o nível dos instrumentistas, de cantores, assim. Você tem gente muito, muito, muito boa mesmo, assim, sabe? Instrumentistas, assim, impressionantes, né? Que tem gerações e gente que eu fui vendo, assim, quando eu tinha 20 anos, né? As pessoas que estavam em volta com 20 anos tocando, de repente eu fiz 30. Nossa, uns caras com 20 tocando bem pra caramba. Hoje eu tô em 45. Você vê os caras com 20, 25, 30 anos e fala, caramba, sabe? Um altíssimo nível musical. Então eu acho que tá se fazendo coisa muito bacana, assim. Maravilhoso. Carlinha? Temos, Juscelino. Temos. Temos. Danilo Moraes, muito obrigada pela participação hoje. A gente ficou muito feliz de você poder vir aqui. Eu fico muito feliz, obrigado demais, Carla, obrigado, Ju, obrigado pelo convite. E esse programa muito bacana aqui, toda a equipe técnica, todo mundo me recebeu muito bem aqui. Obrigado demais. Espero que vocês tenham gostado. E aí, se gostou, me segue lá nas coisas. Tenho o Instagram, tenho todos os Danilo Moraes BR, é meu Instagram. Aí tem no YouTube também, meu canal do YouTube. Tem sempre um clipezinho para as músicas que eu fiz. Clipezão. Enfim, tô aí, tô produzindo, tô vivo, bem vivo. Boa, olha, é um profissional da comunicação. Não é mesmo? Obrigado demais, viu? Valeu. Bom, lembrando a você que você também não pode esquecer aí de curtir, de compartilhar, de comentar. Manda, de repente, para alguém que você acha que pode curtir aqui essa entrevista. Dá aquela compartilhada para fortalecer e considere ser membro do canal aqui também, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.